Eu só não sei se eu vou conseguir ver caso alguém levante a mão para fazer pergunta. Mas aí eu te interrompo, Sá. Ah, então tá, porque daí eu acho que eu tenho que ir na outra página aqui, que eu não consigo ficar na mesma que aparece todo mundo daí. Eu também vou ficar acompanhando muito, embora a pessoa mais habilidosa para coordenar esse tipo de coisa seja sem dúvida a Dani. Eu também, assim, hoje eu dei carona para ele, né, Sabrina? E daí ele falou assim, acho que daí então vou entrar, né? Eu falei, é o mínimo, né? Sim, vamos ser sinceros, é o mínimo que ele apareça aqui. Eu testei para ver o que ela ia falar. E sem Assim, esteira, João, tem que ficar aí sentadinho assistindo tudo até o final, sem interromper para atividades. não, e é isso, e ele falou, mas será que eu não posso nem fazer uma esteira? Eu falei, não, acho que não, acho que tu fica aí sentado até acabar. Pior que eu descobri que fazer aula caminhando na esteira não é uma coisa ruim. Meio que funciona bem até. Porque assim, né, hoje não, mas no geral é uma atividade que dá para conciliar bem, desde que tu não tem que falar, né? Eu acho que sempre ajuda, assim, tu tá presente ali, caso tu tenha que falar qualquer coisa, né? Me É, salvar. naquela aula da Juliana eu estava fazendo, né? E ela me chamou no meio da aula. E foi uma confusão, por exemplo, tô assistindo. Só Tô aqui. não tem como abrir câmera. Mas dá para fazer várias coisas, por exemplo. Teve um dia desses aí que eu cozinhei durante a aula. Levei o note para a cozinha, botei o fone de ouvido e foi. Funciona. Assim, realmente, se tu não tem que falar, funciona. Se tu está prestando atenção, até Isso, funciona bem. isso é um detalhe, daqui a pouco saem essas notícias, assim, advogado, gaúcho, é flagrado bebendo cerveja enquanto dá aula, fazendo exercício físico. É, As coisas estão meio problemáticas, né? Não tá fácil. Deixa eu registrar aqui, que eu não sei se eu vou entrar nas dúvidas que eu tive, mas hoje eu tive que me consultar com a Bruna, que está aqui, para tentar entender umas regrinhas que estão ali no 63. Acomodei todo mundo do escritório, Pedro, a Bruna. não, mas a gente tá Ei, Dani. disponível. É que não adianta, né? Porque por mais que a gente tenha experiência em recuperação extrajudicial e a gente tem ali vários casos em que a gente mexe com isso, primeiro que por mais que se tenha uma exposição, nunca vai ser uma exposição igual à da recuperação judicial, porque né, o número de casos, evidentemente, é muito maior. Depois, porque como ela está muito, né, tá regulada de forma muito precária na lei, e talvez isso seja até uma vantagem, em algum sentido, em razão da flexibilidade dos arranjos. Por outro lado, cada recuperação extrajudicial é uma recuperação extrajudicial fundamentalmente diferente, né? Eu lembro muito uma vez que o Felipe Lolato ele foi chamado para dar enfim, para participar de um painel do TMA sobre recuperação extrajudicial, isso tem uns anos atrás, e ele abriu o painel dizendo uma coisa que é muito verdadeira. Ele disse o seguinte: olha, ninguém, hoje é diferente, tá, né? Mas vamos lá. Ele dizia na época: ninguém no Brasil pode se dizer especialista em recuperação extrajudicial, porque para tu ser especialista em alguma coisa, se pressupõe que tu tem um número mínimo de horas e disposição na matéria, né? Que te cria esse lastro de experiência, né? E para tu realmente dominar uma determinada técnica e tal. E verdadeiramente na recuperação extrajudicial, as pessoas que são mais experimentadas mexeram em quantas? 4, 5, 10 recuperações extrajudiciais, né? Então, verdadeiramente, ninguém é especialista nesse negócio. O que a gente tem são pessoas que sabem um pouquinho mais do que as outras. E ainda assim, todo mundo tem muita dúvida. E cada vez que a gente tem ou vai discutir a matéria ali, nossa, né, surgem tantas coisas que a gente realmente percebe que ainda tem muito, muito para explorar. E a Dani fica me provocando, diz, sabe teu livrinho de recuperação extrajudicial? Tinha que fazer uma segunda edição atualizada. Eu disse,
Eu acho que teria que fazer mesmo uma segunda edição. Eu acho também. Mas, enfim, agora a gente já deu aqui os 6, 7 minutinhos, será que começamos? Eu só ia sugerir um aviso rápido antes da gente começar, João. Acho que isso está implícito, mas obviamente, né, como eu e a Dani aqui hoje, como, né, condutoras dessa conversa, não vou nem dizer professoras, porque eu tenho certeza que a gente tem mais dúvidas do que soluções, mas como a gente é sócia, né, deixar claro que o que a gente está discutindo aqui é em teoria, né, que nos casos concretos, às vezes, por questão dos fatos, né, as nossas opiniões, pareceres podem ser distintos, como você disse, né, ninguém aqui é especialista, ninguém tem 20, 30 casos de R extra, e a gente sabe como a realidade desafia a teoria, né? Então, obviamente, o que a gente está discutindo aqui é em teoria, é bom deixar essa ressalva, né, devidamente registrada para todo mundo. Tinha aquele anúncio dos filmes antigos, lembra? Que qualquer semelhança com eventos da realidade... Mera coincidência. Mera coincidência, não é nenhum caso nosso prático, nem parecer que tenha sido dado, nem nada do tipo. Então, é verdade, mas eu tenho certeza que as duas, como acadêmicas que são, de origem, conseguem fazer esse distanciamento, e eu tenho certeza também que todo o público que está hoje assistindo, e que depois vai assistir na versão gravada, também tem certeza de que aqui se discute em teoria. Então, meninas, se me permitem, sem mais delongas, eu vou fazer a introdução formal, que normalmente cabe a Sabrina, né, como organizadora geral desse nosso curso, mas hoje ela está assumindo a posição de professora junto com a Dani, então eu passo de telespectador para a função hoje de host da aula. Eu vou ser muito breve, eu vou fazer a apresentação das duas, muito embora, né, a apresentação seja evidentemente dispensável, dado que são profissionais de mercado e acadêmicas super relevantes no nosso ecossistema da insolvência nacional. Pois eu vou falar primeiro da Sabrina, por ser mais antiga que a Dani, inclusive mais antiga na minha vida. Sabrina é uma acadêmica, enfim, de mão cheia da área do direito empresarial em geral e muito fortemente, com pesquisa muito forte na área da insolvência empresarial. Sabrina, que é graduada pela Universidade Federal do Paraná, que fez o mestrado, doutorado e cursou pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Inclusive, eu a conheci durante o mestrado dela na Faculdade de Direito da USP, enquanto eu fazia o meu doutorado. A gente conviveu por alguns anos juntos em São Paulo. E, enfim, com pesquisa sempre na área, no mestrado, sobre alienação de estabelecimento empresarial em contexto de recuperação judicial, depois no mestrado com temática mais voltada à insolvência transnacional, com pós-graduação na Suíça, pesquisa na Unidroit, enfim, é vinculada há bastante tempo também opa, me fugiu o nome agora órgão da UNCITRAL das Nações Unidas, ligada à insolvência também, é um currículo assim, maravilhoso, e é advogada e também atuante como administradora judicial. E a Daniela, né, é também uma pesquisadora na área da insolvência empresarial, porém com uma pegada um pouco diferente. A Dani, há muitos anos, pesquisa a recuperação judicial e a falência também, os processos de insolvência como um todo, pelo aspecto processual. A Dani é processualista de origem, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na matéria de direito processual civil, porém com temática, né, examinando a recuperação judicial como processo estrutural e assim por diante, segue pesquisando com esse viés. Então, a gente tem aí duas professoras super qualificadas, com vieses, com pegadas de pesquisa distintas, e que também tem muita experiência prática na recuperação extrajudicial, dentro daquilo que a gente considera que seja muita experiência prática, num tema que não é assim tão recorrente, como é, por exemplo, a recuperação judicial e a falência.
E a temática da aula de hoje, finalmente, é uma temática que, dentre todas da recuperação extrajudicial, me parece seja aquela mais urgente e mais necessária, e onde a gente tem que investir mais tempo estudando, que é a temática da verificação de créditos na recuperação extrajudicial, né? Justamente porque não há procedimento definido, e isso vai ser objeto também da fala da Dani e da Sabrina, e porque, por conta disso, né, a gente tem muitas questões que surgem, muitas dúvidas, muitos problemas, enfim, muitas consequências práticas. Então, sem mais delongas e feita essa explanação inicial, eu de pronto já passo a palavra para as meninas. Acredito que quem vai começar é a Dani, né, Dani? Sim, sou eu. Então tá. Muito obrigada, João. Pessoal, apenas também para registrar aqui, porque fica gravado, eu queria, evidentemente, agradecer, né, o convite que a Sabrina me fez para poder dividir essa aula com ela. Eu fiquei muito contente, eu até comentei com o João, que para mim era, com certeza, uma honra poder dividir uma aula com a Sabrina, porque além de, evidentemente, sermos sócias, eu admiro muito, muito, muito a Sabrina do ponto de vista acadêmico, enfim, por toda a trajetória, e com certeza é uma pessoa que me espelho muito naquilo que eu pretendo fazer, né, agora aqui pelos próximos anos. Então, muito obrigada. Dito isso, como o João já adiantou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre verificação de créditos na recuperação extrajudicial. E é uma coisa... Desculpa, você quer falar? Não, eu ia, obviamente, agradecer, Dani, imagina. Sei que tem a prática muito mais que eu, ensina todo dia. E comentando que o João fez a apresentação, a Dani e o João têm um artigo sobre processo estrutural e recuperação extrajudicial, que eu li para essa aula e super recomendo. Mas vamos lá. Obrigada, então, é verdade, temos. Uma primeira questão, para falar um pouquinho, para dar início a essa aula, é que o tema dela é um pouquinho curioso, porque, na verdade, não existe, né, verificação de créditos na recuperação extrajudicial. E isso é um dos primeiros tópicos que a gente vai tratar, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre a ausência de procedimento, né, que não existe na Lei 11.101 para recuperação extrajudicial. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nomeação do perito, né, e aqui ontem a gente vai fazer vai fazer uma conexão com o que já foi comentado pelo Dr. Pedro Ivo e também pelo Francisco Satiro a respeito da impossibilidade de chamar de administrador judicial. Também vai falar sobre a formação da base de credores, né, que basicamente a lista ela é apresentada pelo devedor na recuperação extrajudicial, e justamente por nós não termos uma verificação de créditos, acaba sendo a lista que segue até o final. Uma questão muito delicada que é sobre database, né, e atualização dos créditos, que é um ponto que ontem, inclusive, foi trazido numa pergunta pelo Gustavo, se eu não me engano, acho que era Gustavo o nome do colega, que trouxe essa questão a respeito da database, e que a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre qual é a importância de termos uma database, para que isso serve no final das contas, né? Depois vamos falar sobre o quórum de aprovação e a questão das subclasses, que aqui eu até comentei com a Sarah, quando a gente estava montando a aula, que eu falei, olha, aqui eu quero mais é te escutar, porque eu tenho muita dúvida aqui sobre esse assunto, então eu quero bastante escutar o que a Sabrina tem para falar. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre os créditos com garantia e impactos disso na formação do quórum de aprovação do plano de recuperação extrajudicial. Então, isso é hoje que a gente está se propondo a falar com vocês. E para começar, então, sobre o tópico 1, que é justamente sobre a ausência de um procedimento de verificação de créditos na recuperação extrajudicial, é importante a gente retomar um pouquinho, e aqui é uma tônica de todo o curso, né, que está sendo desenvolvido, é uma comparação entre recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Porque quando a gente compara, que a gente percebe aquilo que não existe ou aquilo que existe, e a gente consegue tentar entender o motivo e, inclusive, aqui no nosso caso, falar um pouquinho sobre qual é a falha da inexistência de um procedimento de verificação de créditos na recuperação extrajudicial. Então, o que acontece? Na Lei 11.101, a gente tem um procedimento de verificação que se aplica tanto para a recuperação judicial quanto para a falência. Aqui eu vou falar como se fosse só da recuperação, mas se aplica muito parecido, né, para o procedimento falimentar. Mas como é que começa, né? Basicamente, é dividido em 3 etapas. A primeira etapa
ela é, então, marcada por essa lista que é apresentada pelo devedor, e essa lista que ela é apresentada, ela é feita, então, pela empresa que está pedindo recuperação judicial, e essa lista, ela contém, hoje em dia, ela precisa conter tantos créditos sujeitos à recuperação judicial, né, aqueles que vão poder ser objeto de negociação por meio do plano, quanto aqueles créditos também que não se sujeitam, como, por exemplo, crédito fiscal, crédito garantido por alienação fiduciária, ato cooperativo e assim por diante, né? Então, isso que a lei exige que seja apresentado pelo devedor, é uma lista de credores. A partir do momento que é apresentada essa lista de credores no processo, o juiz, né, ele defere o processamento da recuperação judicial e, portanto, ele nomeia um administrador, cuja função, existem várias, mas uma delas é justamente a análise dessa lista de credores que é apresentada pelo devedor para apresentação da sua lista, né, que a gente chama de segunda relação de credores ou lista do AJ. Então, o administrador judicial, ele pega essa lista que foi apresentada, ele analisa essa lista de credores com base nas habilitações e divergências que são recebidas dentro daquele prazo de 15 dias dos credores, e também, né, ele pode fazer uma verificação de ofício, né, então ele pode pegar toda a lista de credores, por exemplo, e analisar crédito por crédito, ou ele pode fazer uma verificação por amostragem, né, quando são listas muito grandes, então ele pega, por exemplo, escolhe critérios, né, para fazer uma análise de alguns créditos ali que caem nesses critérios que ele define, então ele faz essa verificação por amostragem. Enfim, o que a lei diz é que o administrador judicial, ele precisa, então, de acordo com os documentos que são disponibilizados pelo devedor e também daquilo que ele recebe dos credores, ele precisa fazer essa verificação para apresentar a sua lista de credores. E depois que apresentada essa lista de credores, se abre um prazo, né, de 10 dias para que os credores, eles apresentem impugnações de crédito. Claro que aqui a gente tem toda uma discussão, não vou entrar sobre possibilidade ou não de apresentação de crédito, de impugnação de crédito intempestiva, né, hoje em dia já tem se dito que sim, né, que é possível sim uma apresentação de uma impugnação mesmo fora desse prazo de 10 dias, mas o que interessa é que se apresenta essa lista e se apresentam essas impugnações e por meio dessas impugnações, o julgamento delas é que se forma uma terceira lista, que é então o nosso quadro geral de credores, certo? E esse quadro geral de credores, ele ainda assim, ele não é definitivo. Por quê? Porque existe a possibilidade de serem apresentadas ações retificatórias ao quadro geral de credores. Ou seja, o que a gente observa do procedimento existente na recuperação judicial e na falência é que o legislador, ele teve uma grande preocupação em garantir que a lista de credores existente no processo, ela pudesse ser impugnada, né, ou, enfim, contestada ou objetada pelos credores, mas que também houvesse a oportunidade de que não só os credores pudessem analisar essa lista, mas também que tivesse a figura ali do administrador judicial, ou mesmo a figura do Ministério Público, que também tem legitimidade para fazer uma impugnação de crédito, que tivesse, então, uma fiscalização por parte dos outros agentes do processo. E o que isso nos indica? Basicamente, nos indica que o legislador, ele entendeu que na lei, que para os procedimentos de recuperação judicial e falência, a transparência e a confiança, né, que a gente tem numa lista que é apresentada pelo devedor, ela era, de fato, muito importante, e que era muito importante a gente conseguir identificar quem são os credores, sujeitos e não sujeitos àquele procedimento. Então, para a recuperação judicial e falência, é isso que o legislador quis. Ele quis que a gente pudesse conhecer quem são esses credores e pudesse, inclusive, ir contra a eventual lista de credores ali existente. No entanto, nada disso existe para a recuperação extrajudicial. Então, nós não temos um procedimento de verificação de créditos na recuperação extrajudicial.
E o motivo normalmente utilizado para que isso não exista é justamente aquela justificativa de a recuperação extrajudicial foi pensada para ser um procedimento mais rápido, certo? Foi pensada para ser um procedimento menos custoso. E que, portanto, né, quando a gente abre ali uma fase de verificação de créditos, que tem, né, 15 dias para apresentar a habilitação de divergência administrativa, mais 45 para apresentar uma segunda lista, mais 10 de impugnação de crédito, depois tem mais um prazo, né, ali para poder apresentar a ação retificatória até, na verdade, até o encerramento do processo, que tudo isso levaria muito tempo, né, e custa dinheiro, porque cada novo incidente que é distribuído precisa pagar custas, existe a possibilidade de pagamento de honorários de sucumbência, então, tudo isso iria contra uma lógica de o processo de recuperação extrajudicial ser mais rápido e ser menos custoso. Então, nós não temos absolutamente nenhuma regra sobre verificação de créditos na recuperação extrajudicial. Não existe nenhuma remissão na Lei 11.101 a qualquer tipo de procedimento, a qualquer etapa do procedimento da verificação de créditos na recuperação extrajudicial. E daí, a pergunta que pode ficar para vocês é, bom, mas se não existe nada na Lei 11.101 a respeito disso, por que nós estamos falando, então, sobre isso? E o motivo, ele é muito simples. E, para responder essa pergunta, eu vou me valer um pouquinho da aula da Tati Flores com a Renata, um pouquinho da aula do próprio Paiva com a Juliana Biolchi, do Giba com a Ana, ontem do Dr. Pedro Ivo com o Satiro, porque em todas as aulas a gente discutiu uma questão muito importante. A recuperação extrajudicial tem sido cada vez mais utilizada, e isso é verdade. No entanto, a gente ainda trata, né, muitas questões da recuperação extrajudicial, a gente não sabe muito bem como proceder, porque não existem, né, regras que fazem qualquer tipo de remissão entre, né, alguma disposição existente, por exemplo, para recuperação judicial, frente ao que existe na extrajudicial, e isso, no final das contas, acaba trazendo um problema, e é isso que eu gostaria de trazer uma primeira ideia para vocês, de assimetria informacional. E é este o problema numa recuperação extrajudicial, e que faz com que a gente precise tratar aqui sobre um assunto, um procedimento que não existe para a recuperação extrajudicial. É porque a simetria informacional, que ela é causada pela essa ausência de um procedimento de verificação, e essa simetria informacional, ela se aplica para todos os agentes do processo, então é tanto para os credores, quanto para o juízo, quanto para o Ministério Público, quanto para quem não está sujeito, a simetria informacional existe para todos, é ela que justifica a gente ter que falar sobre isso. Então, o que acontece? Aqui até a Sá, eu tinha encontrado esse mesmo julgado, até comentei com ela, a gente traz aqui para vocês um julgado que, basicamente, ele fala sobre o fato de que um plano de recuperação extrajudicial ele tinha sido homologado e, em sede de apelação, esse plano, então, essa decisão, ela foi revogada para que os autos eles voltassem ao juízo de primeiro grau para que fosse determinada a realização de uma verificação de créditos. Por quê? Justamente porque existia, então, uma dúvida a respeito de quem eram os credores e sobre a sujeição ou não deles, né, e a sujeição em que medida ao procedimento da recuperação extrajudicial. Diga, Sá. Não quero te interromper, Dani, só fazer um comentário antes da gente passar para o próximo. Esse julgado, lógico, ele vai lidar com uma situação até extrema, mas a gente achou alguns nesse sentido, né, Dani? Que é suspeita de crédito simulado, suspeita de inclusão de crédito de parte relacionada. Então, tudo isso mostra, de fato, comprova essa expressão muito feliz que a Dani usou, que sintetiza a preocupação aqui da simetria informacional. E aí, até pegando um gancho com um ponto que eu fui me consultar hoje com a Bruna, porque aí, lendo a lei, dentro dessa lógica, né, que o devedor consulta os credores fora do juízo, apresenta a documentação para convencer os credores, por isso teria uma menor intervenção, seria mais rápido, menos custoso e tudo mais. O que a lei diz é que o devedor ele tem que trazer uma relação nominal completa,
dos credores. O devedor tem que trazer essa relação nominal completa, indicando ali os dados, classificação, valor atualizado, origem, regime de respectivos vencimentos e indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. E aí eu liguei para a Bruna para perguntar, e aí, Bruna, isso é uma regra da contabilidade no sentido, porque essa disposição nesses termos não está lá no 51, porque aqui a leitura que eu fiz é que seria para facilitar a vida, quer do juiz, quer dos demais credores, de olhar a contabilidade que é mais simplificada, que é do último ano, preparada para esse pedido, e fazer o confronto. Lista de credores, contabilidade, se bater, estava tudo certo. E aí eu fui ligar para a Bruna, e aí, é uma regra da contabilidade no sentido de que se não cumprir, né, tá irregular? E aí a Bruna me explicou que é diferente, né, da gente que está acostumado com código, com regras claras, não existe essa regra, né? Então, Bruna, me corrija se eu estiver errado. Então, não é que haveria uma desconformidade, mas lógico que há essa expectativa que a contabilidade, de fato, reflita o passivo. Só que daí a gente entra em um outro ponto, né? Reflita em que termos? Em termos mais amplos, o passivo total, classe fornecedores, passivo X, ou o analítico descrevendo cada uma das transações. Aí ela até me explicou que é possível se exigir que nesses procedimentos se faça a complementação e apresente, ainda que no dia a dia da sociedade essa não seja prática, mas fato é que na maioria dos casos não é isso que a gente vê, né? Os credores não conseguem ir lá na contabilidade de uma forma simples identificar que o passivo declarado também consta lá com a demonstração da origem. E só para concluir aqui, por que isso seria importante? Porque assim como auditores, né, o contador da empresa, ele tem responsabilidade técnica. Seria muito na ideia que casa com o que a Dani falou, como é que a gente combate a simetria informacional. Um dos mecanismos, né, que a doutrina toda analisa é a figura dos gatekeepers, né, aqueles imparciais que servem para validar a informação que está ali e dar mais segurança para quem é o destinatário dessa informação. Os contadores, dentro da sua responsabilidade técnica, poderiam atuar com esses gatekeepers, além de auditores, quando as empresas são obrigadas a ter auditoria e tal. Mas não é isso que a gente vê na prática, né? Então, isso acaba justificando que a gente comece a entortar o procedimento aqui para tentar achar uma saída quando essa verificação não é simples. Posso passar para o próximo? Pode, porque os assuntos, na verdade, eles se conectam, né? Porque quando a gente fala que não existe um procedimento de verificação de créditos e a gente fala que existe uma simetria informacional e que isso acaba gerando uma certa insegurança aos credores, por quê? Porque hoje de tarde eu até conversava com o João, quando nós estávamos discutindo aqui o assunto da aula, e a gente entrou num tópico que eu acho que é aqui importante a gente trazer essa ideia, porque o que acontece? A recuperação extrajudicial, ela é também um procedimento de concurso de credores, né? Assim como é a recuperação judicial, assim como é também a falência. Claro que a gente pode discutir aqui concurso em que termos, mas não deixa de ser um concurso de credores. E, na minha visão, o concurso de credores, ele pressupõe saber quem são os credores, porque senão é muito difícil existir um concurso, certo? Então, se a gente precisa saber quem são os credores, e eu acho que isso é muito importante, né? Para mim, eu considero que é de extrema relevância isso em procedimentos concursais, a gente precisa ter alguma forma de conseguir identificar quem eles são. E por que é importante identificar quem são os credores? Não é importante apenas e tão somente para, por exemplo, saber o valor dos créditos, né? Tipo, por exemplo, tem ali uma lista que foi apresentada pelo devedor, eu quero saber, então, se os credores aqui que estão listados, os valores estão corretos. Não é importante apenas e tão somente para isso, para os credores que estão ali listados. Na minha visão, qual é a importância de uma verificação de créditos? É identificar se existem credores que deveriam estar ali e que não estão. Por quê? Porque a partir do momento em que a recuperação extrajudicial
ela permite, né? A gente falou bastante isso aqui nos últimos encontros. Ela tem essa flexibilização no que diz respeito à criação de classes, né? De subclasses de credores, que ela permite que isso seja feito. Ela também acaba permitindo que possam existir credores que deveriam estar ali arrolados de acordo com os critérios criados pelo devedor no que diz respeito àquela subclasse e que ali não estão. Isso é um problema, porque um credor que ali deveria estar e que o devedor deliberadamente deixa fora da lista de credores, isso causa uma desconfiança em relação ao próprio sistema, né? A própria extensão da inovação. Porque quando o STJ, por exemplo, ele diz, né? E a Sá também botou esse julgado aqui, mas quando o STJ ele diz, por exemplo, a inovação só se aplica para os credores que foram listados e que não se aplica, por exemplo, para aqueles credores que não constam na lista de credores que foi apresentada pelo devedor, saber quem deveria estar ali não está é de extrema relevância, porque a gente está basicamente dizendo, pode existir um credor que, de acordo com os critérios aqui, deveria estar arrolado, e ele não está, então, portanto, ele não está sujeito à inovação. E isso, para o devedor, né, as pessoas podem pensar, tá, mas o que isso vai importar para o sistema? Bom, porque o devedor ele não pode poder escolher, porque ele já pode criar uma subclasse, mas ele não pode escolher dentro da subclasse quem ele coloca e quem ele não coloca. Né? Ele precisa, na verdade, seguir o critério que ele mesmo criou. Então, e aí eu já vou entrar aqui no tópico, mas, por exemplo, né, um caso de uma recuperação judicial cuja subclasse criada, basicamente, é fornecedores acima de R$10.000. É uma subclasse super ampla, porque, então, quem garante que, de fato, o devedor pegou todos os fornecedores, porque, né, essa redação, são fornecedores com crédito acima de R$10.000. Quem é que garante que ele pegou todos os fornecedores que têm acima de R$10.000 na database, que a Sá vai falar sobre isso, mas naquela database incluiu na lista? E é para isso que também serve a verificação. Então, ela não serve apenas e tão somente para ver quem está ali arrolado e verificar os créditos que estão ali, mas também para ver quem deveria estar e não está. E o que acontece? Beleza, então a gente está aqui falando que talvez fosse importante nós termos um procedimento de verificação, né? Porque isso talvez diminuísse a simetria informacional existente. Mas quem é que vai fazer esta análise? Considerando que não existe administrador judicial na verificação, na recuperação extrajudicial. Quem é que vai fazer essa análise? E aqui a gente vai, de novo, mencionar a aula de ontem do professor, que foi um tópico abordado pelo professor Satiro, que o que tem acontecido na prática é que os juízes estão nomeando alguém para auxiliá-los nessa verificação. Nomeando quem? E é aqui que entra a aula de ontem, né? Algumas decisões a gente vê que mencionam que a nomeação, eles mencionam que estão nomeando um administrador judicial. E aqui, né, no meu ponto de vista, acredito que também no ponto de vista da Sabrina, talvez o mais correto seria a nomeação de um perito, né, e não a nomeação de um administrador judicial, justamente pelos motivos que foram trazidos ontem pelo professor Satiro. Bom, porque as funções do administrador judicial, elas já estão delimitadas na Lei 11.101, inclusive também está delimitada ali remuneração, também está delimitada ali impedimentos, né, situações de impedimento, situações de substituição, situações de destituição, questão de responsabilidade, tudo isso está previsto na Lei 11.101 para o administrador judicial. A partir do momento em que o juiz está informando que ele está nomeando um administrador numa recuperação extrajudicial, fica a dúvida, o administrador, essa pessoa aqui que ele está nomeando tem que desempenhar todas as funções existentes na Lei 11.101, ele se sujeita a eventual questão ali de responsabilidade, ele pode ser destituído, né? E aqui muito importante, se ele cometer uma falta grave num processo de recuperação extrajudicial, essa figura que foi nomeada, ela pode ser destituída, inclusive com a aplicação das penas previstas para a destituição, que é perda da remuneração no caso em que for destituído e a inabilitação para atuação como administrador judicial,
Me parece que não, porque a partir do momento em que eu não estou desempenhando todas as funções como administrador judicial, por que vai ser aplicável a mim a penalidade da destituição? Mas isso causa dúvidas. Então, por isso que, na minha visão, particularmente, eu acho que o mais correto seria a nomeação, de fato, de um perito, e a nomeação de um perito com funções muito bem delimitadas na decisão de nomeação, certo? Então, a decisão que nomeia esse perito para fazer esse auxílio na verificação de créditos, e não só na verificação, né? A nomeação do perito, ele acaba... voltou aqui de novo. A nomeação do perito, ela acaba abarcando outras questões na recuperação extrajudicial, né? Ele não faz apenas e tão somente análise dos créditos, mas ele também faz, por exemplo, uma análise a respeito do quórum, porque o preenchimento do quórum, ela decorre de uma análise dos créditos, né? Então, é por meio disso que a gente sabe se aquele quórum foi ou não foi atingido. A partir do momento que o juiz, então, ele nomeia, ele precisaria delimitar, né, de forma bem objetiva aquilo que é ou não esperado do perito que ele está nomeando. E por que um perito, né? Justamente porque, e também estava ali no slide anterior, justamente porque o CPC, né, o Código de Processo Civil, que é aplicável supletivamente à Lei 11.101 por força do artigo 189, ele autoriza que o juiz, então, ele nomeie peritos para desempenhar funções que não sejam afetas à função jurisdicional, né, ou que saiam do escopo de conhecimento do magistrado. E aqui a gente poderia considerar que é uma questão assim, porque quando se faz uma verificação de créditos, se bate, por exemplo, contabilidade com lista de credores, se faz uma verificação, por exemplo, esse crédito ele tem como origem notas fiscais, se olham todas as notas fiscais, se soma o valor, se o crédito ele é com garantia real, se analisa a garantia real. Então, pode ser que essa verificação, ela englobe questões ali que talvez não sejam do dia a dia do magistrado, e que ele possa, então, de fato, nomear uma figura para auxiliar. E essa figura, então, seria a figura do perito, né? E aqui, já me encaminhando para o final aqui dessa minha primeira parte, para poder passar para a Sabrina, que vai tratar sobre os demais pontos que a gente falou lá no início. O que acontece? Esse perito, quando ele vai fazer essa verificação de créditos, e ele precisa... Tem várias questões, na verdade, que quando ele está fazendo essa verificação, ele acaba se deparando com questões que demandam análises jurídicas, que muitas vezes essas análises, elas dependem de um entendimento do próprio magistrado a respeito do assunto. E é isso que também acaba dificultando, muitas vezes, o trabalho do perito nesses processos de recuperação extrajudicial para conseguir fazer essa verificação. Porque, por exemplo, questão de database, que a Sá vai trazer aqui, né? Bom, nós entendemos, e a Sá vai expor isso, a gente entende que precisa ter uma database, ponto. Né? Precisa ter uma data para atualização dos créditos. Mas existe uma discussão, né? A database é a data do ajuizamento da recuperação extrajudicial, pode ser uma database escolhida pelo devedor, como é que funciona essa questão da database? E isso é um ponto que demanda pronunciamento judicial, porque o perito ele não pode se imiscuir naquilo que deveria, né, que o magistrado ele precisa decidir, porque não é o perito que decide, ele só está auxiliando o juízo. Então, o juízo que precisa dizer, olha, eu entendo que a database, por exemplo, tem que ser a data do ajuizamento da recuperação extrajudicial. Tranquilo, porque daí o perito ele consegue fazer a verificação de acordo com esse critério que foi previamente definido. Então, o que me parece, hoje em dia, eu entendo, né, que é extremamente necessária a figura da nomeação de peritos em processo de recuperação extrajudicial para diminuir essa assimetria informacional. Na minha visão, a jurisprudência que entende que a nomeação deveria ser excepcional, na minha visão, não entendo que deveria ser de forma excepcional. Eu entendo, na verdade, que havendo qualquer tipo de insurgência a respeito de qualquer crédito que esteja ali arrolado, seria prudente a nomeação de um perito para poder desenvolver
esse trabalho para auxiliar o juiz, mas eu também entendo que o trabalho do perito, ele depende de definições de questões pelo magistrado, e muitas vezes a ausência de definição dessas questões impede que o perito ele consiga fazer um trabalho mais completo, porque ele não pode decidir pelo juiz, né? O juiz que tem que decidir algumas questões, isso muitas vezes acaba atravancando um pouquinho o trabalho que o perito precisa desenvolver. Mas era isso, sabe? E aqui, aí você começa a me auxiliar aqui também. Dani, você não quer tratar dessa parte da lista apresentada pelo devedor? O que a gente, você tratou disso no início? Deixa eu só ver o que a gente coloca. É que é justamente a ideia da extensão da inovação, né? Somente para os credores que foram listados, né? Porque, e é isso, esse é o ponto, né? Para mim, é o ponto central aqui da discussão. A partir do momento em que é o devedor que apresenta uma lista de credores, a partir do momento em que não existe a possibilidade de convolução da recuperação extrajudicial e falência, a partir do momento em que não são aplicáveis aqui as situações de nomeação de gestor judicial, né? Quando a gente afasta os administradores da sociedade para a nomeação de um gestor. A partir do momento em que não existem essas, e digo isso entre aspas, essas penalidades ao devedor, me parece não existir um incentivo para que ele apresente uma lista decente, né? Para que ele se preocupe na apresentação de uma lista de credores que seja, de fato, fidedigna. Me parece que, a partir do momento em que a penalidade, e, claro, a gente pode discutir aqui se algumas questões são não aplicáveis, mas que, de fato, aquilo que a lei prevê, a única penalidade possível são aquelas dos crimes falimentares, né, que somente a isso o devedor pode responder, que são os crimes, por exemplo, de indução a erro, também tem o crime de fraude a credores, enfim. A partir do momento que essa é a única penalidade que ele tem, me parece que ele não tem um incentivo que seja suficiente para que ele apresente uma lista de credores que seja minimamente decente, né? Ele acaba apresentando uma lista de credores. E uma outra consequência que eu esqueci de comentar. Ele pode simplesmente desistir da recuperação extrajudicial e entrar com uma judicial, né? Então, a partir do momento que ele tem essas possibilidades, não tem o ônus decorrente, né, que existe numa recuperação judicial, me parece que a preocupação que ele tem com essa lista de credores não é muito alta. Isso na minha visão. Então, dando sequência aqui, acho que o grande debate, e a gente tentou fazer uma varredura de julgados, eu confesso que eu fiquei com muitas dúvidas de qual é, de fato, o entendimento da jurisprudência. Me parece que o STJ, na maioria dos julgados, tem entendido a noção, essa diferenciação entre créditos sujeitos, quando a lei trata, lá no artigo 161, parágrafo 1º, de forma relativamente semelhante ao artigo 49, obviamente que não igual, mas tratando da sujeição formal, né, sujeição que o legislador admitiu, até porque a gente viu mudança com a reforma, né, antes da reforma de 2020, crédito trabalhista, por exemplo, era um crédito não sujeito na recuperação extrajudicial. O legislador reformista permitiu a inclusão condicionada ali à negociação com o sindicato. Mas aqui a gente está tratando da sujeição legal, né? Quais são os créditos que, em teoria, podem ser abrangidos. Na recuperação extrajudicial, como a Dani já tratou disso mais no início, a gente tem a particularidade que há uma ampla liberdade do devedor de selecionar, obviamente com critérios objetivos, equitativos, né, desinteressados, grupos de credores. E aí a gente já vai entrar, né, no que isso significa, ou uma tentativa do que são as espécies e grupos de credores, mas aí a lei muda e passa a tratar de créditos abrangidos. E o que eu percebi na jurisprudência, até aqui, é que há uma insegurança jurídica quanto a isso, né? O STJ
nos julgados mais recentes, tem se referido aos créditos abrangidos, dando a entender que são os créditos listados pelo devedor. Mas, por exemplo, eu não sei se tem alguém de Minas aqui, eu achei vários julgados do TJ Minas que tratam a sujeição do credor, mesmo que não listado, usando a regra de que da anterioridade, né? Se já é um crédito constituído antes do ajuizamento da recuperação extrajudicial, de forma semelhante ao que ocorre na recuperação judicial, seria um crédito abrangido, e aí extinguindo as ações individuais de cobrança dos credores, e dizendo que eles precisam habilitar o crédito na recuperação extrajudicial, o que é algo bastante polêmico, porque não há figura, né, a fase de habilitação de crédito, habilitação retardatária, então o credor também fica nessa insegurança. Me pareceu que alguns julgados de Santa Catarina também vão nesse sentido. Então, a gente começa os problemas aqui nessa diferenciação ou nessa tentativa de entender o que são créditos abrangidos. E por que isso vai se complicar? Vai se complicar quando a gente entra na bola dividida, que eu já vou entrar, mas eu quero comentar esses 3 julgados aqui como exemplos, na questão do que como se compõe ou como se interpreta essa seleção de credores que o devedor tem ampla liberdade para fazer. Então, a gente colocou aqui nos slides 3 decisões super recentes, essa última ali do TJ São Paulo, que eu não trago a ementa, só faço referência ao número também, é recente, né, de 2024 para cá, mas no TJ São Paulo, me parece que é claro que você só envolve, para efeitos de inovação, os créditos efetivamente arrolados pelo devedor. Então, se o devedor, por despreparo, por opção, porque ele entende que tem uma natureza distinta e não se enquadra nas classes, categorias que objetivamente ele está compondo ali, ou de forma deliberada, né, como uma das preocupações que a gente viu lá nos primeiros slides, deixando deliberadamente credores que deveriam estar nessa lista de fora, esses credores não vão sofrer os efeitos da inovação. Lembrando aqui um ponto que a gente debateu ontem, que a inovação decorrente da recuperação extrajudicial, ela não é condicionada. Ela ocorre, ponto, se esse devedor precisar entrar com uma recuperação judicial ali 2 anos, e esse credor não tiver sido satisfeito, o crédito dele não é mais o crédito originário, é o crédito novado, né, obviamente menor, é diferente do que acontece na mediação antecedente ou na recuperação judicial convolada em falência. Então, a gente tem aqui uma consequência muito dura do credor, se ele for considerado arrolado na recuperação extrajudicial, sem poder participar efetivamente do quórum para deliberar sobre aquele plano e manifestar, então, a sua intenção. E apesar de eu ter dito que no STJ eu encontrei vários julgados se referindo a créditos arrolados, eu encontrei também esse julgado, que eu achei muitíssimo curioso, porque aplica o tema 1051, que fala dos créditos anteriores, dos créditos existentes até a data do pedido, que é aquele entendimento do fato gerador que a gente aplica na recuperação judicial. E por que era curioso? Porque estava discutindo ali se crédito de honorários, né, sucumbenciais, estariam envolvidos na recuperação extrajudicial, estariam sujeitos na recuperação extrajudicial, sendo que essa recuperação extrajudicial só envolvia classe quirografária. Então, no cumprimento de sentença em que o titular desse crédito de honorários de sucumbência tentava cobrar eu já passo, não sei se o Maurício levantou a mão ou o que aconteceu aí. Mas, enfim, que ele tentava discutir, né, o seu crédito, receber o seu crédito contra uma empresa em recuperação extrajudicial,
o condutor desse procedimento extinguiu, dizendo, não, o seu crédito está sujeito, porque é anterior ao pedido de recuperação extrajudicial, vá habilitar o seu crédito lá, propor uma habilitação de crédito. E ele perdeu, e no STJ se manteve esse entendimento, inclusive deixando claro que esse fato gerador anterior ao pedido se aplica tanto à recuperação judicial como à recuperação extrajudicial. E aqui a gente começa a ver essa confusão, né, de maçã com laranja, porque uma coisa é a classificação geral do legislador de quais são os créditos sujeitos, e aí a gente tem a previsão de que a recuperação extrajudicial não pode envolver, por exemplo, crédito que não esteja constituído até a data do pedido. Então, obviamente, o crédito precisa existir no momento do ajuizamento do pedido de recuperação extrajudicial para ele poder ser cogitado, mas a gente tem essa segunda camada, que é a estar abrangido ou não no plano para fins de efeitos novativos. E aqui me parece que ainda há uma confusão grande nesse entendimento da jurisprudência, o que, obviamente, pode causar grandes danos à tutela dos credores. E a segunda bola dividida aqui, que a Dani já comentou um pouquinho, é a questão da database de atualização dos créditos. Por quê? A gente sabe, né, que na recuperação judicial ou extrajudicial, a apuração dos créditos não tem nada a ver com o recebimento dos créditos, né? Não há uma ordem legal de pagamento, como ocorre na falência, a gente não tem critérios, com exceção de algumas regras para os créditos trabalhistas, mas uma preocupação do legislador de como o devedor vai endereçar, vai equacionar o seu passivo em termos de plano. Então, o credor com garantia real pode começar a receber depois de credor quirografar e assim por diante, né? Isso já é um ponto bastante claro na legislação brasileira. Mas a gente precisa saber o montante do crédito, porque ele que vai ser o fiel da balança, né, a moeda, no que diz respeito à deliberação, se os credores aceitam ou não, para atingir o quórum de aprovação dessas propostas de pagamento. Diferente do que a gente tem lá na recuperação judicial, a Dani já falou disso, a gente não tem aqui um marco que diga qual é o momento em que eu traço essa linha de atualização dos créditos, que na recuperação judicial também só vai ter como finalidade o voto do credor, né, a participação dele nas deliberações, não vai influir na questão do recebimento do seu crédito efetivamente. Aqui o legislador não se preocupou com isso, mas ao mesmo tempo ele uniformizou a regra de deliberação, dizendo que, né, a maioria dos créditos daquela determinada espécie ou grupo de credores, da forma como foi arranjado no plano de recuperação extrajudicial. Então, obviamente, que se eu tenho padrões distintos de atualização do crédito, eu não consigo apurar esse quórum. Eu preciso ter um denominador comum. Aí, a gente tem uma sinalização que em relação a créditos indexados em moeda estrangeira, que a lei vai dizer que a conversão exclusivamente para fins de votação, de quórum de votação, ela é feita na véspera da data da assinatura do plano. Só que pode ter uma diferença entre a data da assinatura do plano pelo credor com crédito indexado em moeda estrangeira A, B, C, além, né, do prazo de efetivamente que o devedor vai entrar com o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial. Então, aqui a gente tem uma divergência de qual é o critério que eu aplico aqui. Eu já vou trazer algumas posições doutrinárias a esse respeito, mas a gente pode ter, então, usar como critério véspera da data da assinatura do plano, quando eu tenho credor em moeda estrangeira, data da distribuição do pedido DR extra, ou a véspera da data da distribuição do pedido DR extra, ou a data de adesão do credor, que eu acho que de todos é o pior critério, porque essa adesão
pode acontecer em momentos distintos. Sara, aqui, vai, Dani. Desculpa te interromper, mas é só para comentar que, inclusive, eu já vi discussões em processos, mas não cheguei a acompanhar a eventual decisão a respeito do assunto. Mas, inclusive, já verifiquei, por exemplo, credores ou mesmo devedor trazendo a possibilidade da database ser estipulada no próprio plano de recuperação extrajudicial, né? Então, ser escolhida uma database e daí, a partir do momento que os credores estão aderindo, eles estão concordando, né? Eles estão escolhendo uma database, então, para ser utilizado como esse critério de atualização. E isso também é uma questão importante, né? Essa que tu comentou, mas só para ressaltar. Quando a gente fala em database, a gente está basicamente falando sobre data para atualização dos créditos, né? Nós não estamos falando sobre eventual data de sujeição, né? Que nem a gente fala na recuperação judicial, créditos existentes na data do pedido. Não, a gente não está falando sobre sujeição, a gente está falando sobre atualização do crédito, justamente porque a gente precisa ter um denominador comum, um critério único, para permitir que seja feita eventual verificação de créditos. Senão, cada crédito ele está atualizado até determinada data e, evidentemente, isso violaria a paridade entre os credores, né? Exato, e eu concordo que isso pode ser um falso problema, porque eu não vejo nada de errado em o devedor eleger a database, indicar isso para os seus credores, porque, de novo, essa database é só uma linha de corte para apurar o quórum, para saber se ele atingiu a maioria ou não, considerando todos os credores numa mesma linha do tempo. Não vai influenciar a regra de pagamento, não tem ordem legal de pagamento, então, condição de pagamento não tem nada a ver com a database. O credor não sai prejudicado se o crédito dele for atualizado até a véspera da data da assinatura do plano, até a véspera da distribuição ou do dia da distribuição da R Extra, ou uma data X que o devedor convencionou ali. Por exemplo, se ele tentou uma mediação antes com seus credores, e daí durante a mediação estipularam lá também uma database. O importante é que seja a mesma database para todo mundo, né? Porque é a única forma de eu conseguir realmente comparar os créditos num denominador comum. Então, a gente coloca aqui como um falso problema, não no sentido que não seja importante, mas que não haveria problema, não haveria impedimento para que isso fosse estipulado de uma forma consensual, e aí até faço referência aos estudos da Dani de processo estrutural, né, que nesse artigo vocês não tratam especificamente disso, salvo engano meu, mas tratam dessa abertura, né, para negociação e até negócios processuais que possam ser utilizados aqui. Então, o problema não é a eleição em si, mas ter uma clareza e ter o mesmo critério para a correção de todos esses créditos. E na parte da variação cambial, aí sim a gente acha jurisprudência a respeito, que eu acho que auxilia aqui a esclarecer essas ideias, porque quando a gente está fora do ambiente de recuperação extrajudicial, por exemplo, a gente tem a regra geral de que eu não posso ter indexação de dívida em moeda estrangeira, e aí, para fins de cobrança no Brasil, eu preciso converter isso para moeda nacional e, a partir daí, só usar a correção pelos índices brasileiros, né, a dívida em real. Mas a lei de recuperação judicial e falência, ela traz um tratamento distinto, e, obviamente, a contratação de obrigações em moeda estrangeira também está sujeita lá à lei, ao marco legal, né, do câmbio, não é qualquer obrigação que eu vou poder contratar em moeda estrangeira, mas fato é que a lei faz essa diferenciação. O que é regra de pagamento, o que é regra para fins de cor. Então, para fins de pagamento, a lei 11.101 é muito clara, tanto na RJ como na R Extra, que eu não posso mudar o parâmetro de indexação em moeda estrangeira, salvo se o credor concordar. Então, eu não posso utilizar uma data pretérita, converter para reais e, a partir daí, só tratar como se fosse uma dívida contratada em reais. A regra de pagamento é que eu respeito a indexação em moeda estrangeira.
Mas para fins de quórum, tanto a RJ como a R-Extra tiveram essa preocupação, porque entendem que eu preciso conseguir comparar maçã com maçã, laranja com laranja. Eu não posso ter uma comparação de um crédito em dólar ou em moeda chinesa, o que for, com um crédito em real. Eu preciso ter a equivalência para fins de quórum. Então, até esse julgado aqui do STJ, ele é muito claro, dizendo uma regra, a conversão é exclusivamente para fins de quórum. A conversão não altera o direito do credor para fins de pagamento. Né? Isso reforça, ao nosso ver, a importância de você ter um marco único de database para cômputo do quórum. Então, a gente traz essa discussão da variação cambial, mas, obviamente, ela serve, eu acho, como um bom exemplo para as discussões também no que tocam, né, aos demais créditos. Eu não posso ter um crédito atualizado até julho de 2025 para um plano que eu propus agora e ter um outro crédito atualizado até fevereiro de 2026, outro março de 2026, agosto de 2026. Aí eu não vou conseguir comparar o quórum. Mas ainda dentro nessa questão cambial, e aqui eu vou discordar do nosso querido Marcelo Sacramone e concordar com o nosso querido Adamec, Marcelo von Adamec, dois, né, grandes professores no trato da matéria, mas me parece que a postura de dizer que o credor aderente ao plano, que contratou em moeda estrangeira, para fins de cômputo do quórum, vai ter o seu crédito transformado em reais, né, para verificação do quórum, seguindo a regra ali de véspera da assinatura do plano, mas o credor não aderente, o marco para o cômputo vai ser diverso, vai ser, o Marcelo coloca aqui, o Sacramone coloca aqui, que será convertido na véspera da distribuição do pedido. Isso, na minha opinião, e sei que a Dani compartilha a visão comigo, gera distorção. E aí o Adamec critica essa postura, dizendo, não, a gente precisa ter o mesmo marco, porque justamente eu só estou computando o quórum. E eu preciso ter a clareza, eu preciso ter a fixação desse quórum para não gerar distorção. E aí, entrando na grande questão que nos parece aqui, que é o que significa possibilidade de subclasse e, principalmente, as expressões espécie de créditos com referência ali dos espécie de créditos previstos no artigo 83, que é a definição dos créditos concursais, e grupo de credores para fins de composição, e também como é que a gente lida com as circunstâncias envolvendo credores de alienação fiduciária, quando a alienação fiduciária não abarca todo o crédito, como é que lida com a situação de credor com garantia real, quando também a garantia não abarca a 100% do crédito, e todas as alegações, né, de perecimento de garantia, que para mim eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem hoje, tanto na recuperação judicial como na recuperação extrajudicial, né, o tratamento desses credores não sujeitos, mas não sujeitos enquanto a garantia deles estiver preservada. A gente separou aqui o que a gente está chamando de pontos de atenção, e aqui a gente entra numa seara, né, Dani, que eu acho que a gente vai compartilhar mais dúvidas, dar os pitacos da nossa opinião, mas eu quero que vocês leiam tudo isso como é escrito a lápis, né? Eu acho que tem muito ainda a aprofundar desse debate, e é um debate muito sério, porque aqui, sim, tem aquela preocupação com o tratamento desigual e a imposição de uma vontade majoritária, mas artificialmente, talvez, formada. Então, a gente começa aqui a discussão se a referência genérica a subclasses, ela vai se valer da previsão lá do artigo 67, se eu não estiver enganada, da lei, que foi consagrada pela jurisprudência e hoje
e também está formalizada lá na lei, no tocante à recuperação judicial, ou quando a gente tem essa composição de subclasses na R extra, a gente precisa enquadrar naquela parte final do dispositivo do artigo 163, parágrafo 1º, quando está se referindo a grupos de credores de mesma natureza e sujeitos a semelhantes condições de pagamento, porque é isso que vai permitir o controle judicial sobre as condições que levaram a esse agrupamento. Se são condições objetivas, fundamentadas, imparciais, e que abarcam, de fato, todos aqueles que se enquadram objetivamente nessa condição, ou se foi, né, uma seleção arbitrária só para levar a aprovação, ao quórum necessário para aprovação do plano. E quando a gente está tratando dessas composições de subclasses, sobretudo chamando de credores parceiro, credor parceiro financeiro, credor parceiro fornecedor e etc., o quórum precisa ser subdividido, então aprovado em cada uma dessas novas subclasses formadas, ou eu vou dar um tratamento semelhante, como ocorre na recuperação judicial, de aprovar pela regra geral da classe. Então, se eu estou no âmbito do quirografário, todos os quirografários, somar o crédito de todos eles, e se tiver a maioria utilizando, né, esse guarda-chuva geral, o plano é aprovado, né? Então, aqui que estão os dilemas, eu vou dar a minha opinião, mas, de novo, é algo que eu me debati muito, conversei muito com a Dani, e lendo os julgados, e lendo o que foi escrito, eu ainda não estou totalmente convencida. Começando aqui da parte de baixo, né, dos pontos de atenção, há decisões, assim como ocorre na recuperação judicial, dizendo que o crédito que excede o valor da garantia do credor com o credor fiduciário, né, com alienação fiduciária, cessão fiduciária, ele vai sim ter natureza de crédito quirografário dentro no que diz respeito àquilo que excede, né, a cobertura da garantia fiduciária, né, esse sobejo em relação ao crédito. E o que eu achei mais curioso, justamente porque a recuperação extrajudicial não deveria ter esse caráter de litígio e fase de impugnação de crédito, embate para fins de reconhecimento do crédito, foram os entendimentos, e foram mais de um que eu achei nessa pesquisa, dizendo, olha, o credor se diz extraconcursal não sujeito porque tem alienação fiduciária ou cessão fiduciária. O devedor alega que a garantia que foi dada, né, o bem dado em garantia fiduciária, se desvalorizou ou se perdeu, então essa garantia de fato não existe. E aí, muitas decisões indo no sentido, olha, essa é uma questão de alta indagação, eu não posso iniciar, nesse momento, eu não posso impedir a homologação do plano de recuperação extrajudicial por essa questão de alta indagação, então eu sujeito esse credor aos termos do plano e avalio o quórum, considerando ele um credor sujeito, sem prejuízo da parte interessada a dirimir a questão na via própria. E aí fica a questão, qual é essa via própria e como é que ele se afasta dos efeitos novativos desse plano. Porque se o plano não for homologado, já te passo a palavra, Dani, não acontece nada, né? O processo é extinto, não decreta falência, também não tem efeito novativo, as partes ficam, né, no status quo ante. Mas isso só tem repercussão quando o plano é homologado. E aí o efeito novativo é imediato, né? Vai lá, não, eu só ia complementar, Sá, essa questão de dirimir a questão na via própria, né? Porque quando a gente pesquisa, por exemplo, recuperação extrajudicial no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma das primeiras decisões, pelo menos da semana passada, que foi quando eu fiz essa consulta, mas uma das primeiras decisões que aparece é justamente falando sobre a inadequação da via eleita quando um credor maneja uma impugnação de crédito, né? Então, a gente tem decisões judiciais nesse sentido, dizendo que quando um credor, ele maneja
uma impugnação de crédito na recuperação extrajudicial, considerando a inexistência de um procedimento de verificação de créditos. Esse incidente ele deveria, então, ser julgado extinto, inclusive com a fixação de ônus sucumbenciais para o credor que ajuizou, então, um incidente que não era cabível. Então, justamente, né, isso foi tratado pela Tati e pela Renata. O que sobra para o credor? Se ele não pode fazer uma impugnação de crédito, como é que ele vai discutir essa questão? E elas até falaram, né, a Renata acho que comentou, olha, normalmente quando tem um problema que eu verifico no meu crédito, o que eu faço? Eu aponto isso quando eu vou impugnar o plano de recuperação extrajudicial, justamente porque uma das matérias que podem ser objeto de impugnação é o não atingimento do quórum de aprovação para homologação do plano de recuperação extrajudicial. Então, quando eu falo do meu crédito, de certa forma, eu estou falando sobre o atingimento ou não do quórum de aprovação, porque ele pode, por exemplo, o plano pode continuar sendo aprovado, mas talvez por um percentual menor do que está sendo neste momento. Então, fica essa dúvida, né? O que é a via própria? Será que é tu impugnar o plano de recuperação extrajudicial que foi apresentado para falar do quórum? E outra coisa, se isso for possível, será que o credor ele só consegue falar sobre o crédito dele ou ele poderia falar sobre o crédito do coleguinha, né, do credor que está ali junto com ele? Porque muitas vezes os credores, eles conhecem as operações. Então, assim, será que poderia o credor fazer uma impugnação ao plano de recuperação extrajudicial, falando sobre não atingimento do quórum, dizendo que o crédito listado em favor do credor B está incorreto? Não sei se seria possível, se ele teria legitimidade para fazer esse tipo de impugnação. Mas, enfim, era só para trazer essa discussão de que, a partir do momento que manda para a via própria, mas não existe impugnação de crédito, o que ele faz? Enfim. E principalmente, você não consegue desfazer algo, e aí entra de novo, né, no teu estudo, que é um processo coletivo. Uma coisa é você desfazer algo que é bilateral, dizer, olha, não vai produzir efeito, ou, né, mesmo os mecanismos tradicionais lá de rescisório e tudo mais. Mas e aí, se na via própria reconhece, ó, de fato, teu crédito é credor não sujeito, a alienação fiduciária está aqui, né, a garantia não se esvaiu, né, não se perdeu, então você não pode somar o quórum. Como você desfaz, né, tudo isso que envolve uma coletividade de credores? Então, são soluções que realmente ferem o caráter concursal do procedimento, coletivo do procedimento. E o terceiro ponto de atenção, que também está relacionado com isso, é a ideia da garantia real, né? Salvo engano, eu preciso checar aqui os acórdãos que eu separei, salvo engano, eu não achei um acórdão específico tratando do tratamento do credor como garantia real na AR Extra, mas as razões de julgamento do STJ, quando está tratando, por exemplo, da garantia do credor com alienação fiduciária, me parece que aplicariam aqui, né, de você fazer essa bipartição. O crédito é com garantia real até o momento, e o resto ele é quirografário. Só que aqui a gente tem duas questões complicadas. Alguns contratos, eles trazem avaliação da garantia. Então, você sabe, né, qual que é o teto para considerar um credor com garantia real. Mas não sempre. Nem sempre isso é claro ou indiscutível, e o devedor costuma discutir, né, essa questão. Então, quem que vai, de fato, apurar o valor da garantia? Eu vi algumas circunstâncias que é feita uma avaliação judicial, né, nomeado um perito ali que faz essa avaliação. Aí a gente já começa, né, a criar essas bifurcações de litigiosidade. E o outro ponto que eu não vi a doutrina se debatendo, mas que eu acho que aqui seria importante, será que é bom para a coletividade de credores e também para o devedor ter essa bipartição? O credor com garantia real, que é o mesmo credor, né, na sociedade financeira X, votar na classe com garantia real, se houver essa composição no plano, até o valor da garantia, e votar também na classe quirografário pelo aquilo que passa.
Porque na recuperação judicial, a gente tem aquele quórum que soma critérios para fins de plano, cabeça e crédito, então você dá uma equilibrada no jogo. Aqui, eu não sei se não seria um problema semelhante quando a gente discute cross-filing, né, de você ter o mesmo crédito em duas classes, porque é difícil imaginar que um credor vá votar sim numa classe e não na outra, pode acontecer, né, são votos independentes, mas, né, a tendência é que tenha o mesmo direcionamento de voto. E aí ele está em duas classes, ainda que com valores que não são, que não se sobrepõem, né, com valor ali de partido de alguma forma, mas numa composição de que o voto é pela maioria dos créditos, né? Eu acho que isso cria algumas distorções que a gente ainda não parou para avaliar, claro, vai depender do caso concreto, mas é algo que eu fiquei me perguntando, será que faz sentido numa composição em que é a maioria dos créditos eu criar essa bipartição? Vai lá, Dani. Desculpa novamente, Sam, mas é só porque tu vai falando e, né, começou a vir outras situações também na cabeça. Porque a partir do momento em que tu faz essa bipartição do crédito, né, será que a gente conseguiria admitir que o devedor, quando fizesse um plano de recuperação, por exemplo, ele apenas listasse o valor do crédito até o limite do valor da garantia e não botasse o excedente, né? Supondo, por exemplo, que ele tem um credor com garantia real, que o valor total do crédito seja 15 milhões e a garantia é 10. Será que ele pode sujeitar só 10, que é o valor da garantia, até o limite do valor da garantia, e não sujeitar os outros 5, contanto, obviamente, que existam outros credores na mesma posição, mas ele pode criar uma subclasse, né, um grupo, uma espécie de classe, nesses termos, por exemplo, eu vou sujeitar apenas e tão somente o valor até o limite da garantia, mas eventual excedente eu não vou sujeitar à recuperação extrajudicial, também é um questionamento que fica, se ele poderia fazer essa escolha, se ele poderia criar uma classe nesses termos. Eu acho que fica complicado, assim, talvez se o plano envolver só a classe real, com garantia real e não quirografária, sim, mas senão eu acho que fica complicado, porque, querendo ou não, a origem do crédito é a mesma, né, ele vai ser parcialmente pago, vai impedir a execução da garantia, parece que começa a complicar. Mas aí, indo para o nosso último tópico aqui, para respeitar o horário, a questão da espécie e do grupo de credores. E como a gente disse, né, isso é uma compilação de tudo que a gente vem ouvindo nos encontros anteriores. E eu achei que a aula com o Paiva e com a Ju foi maravilhosa para, né, nos situar de qual foi a origem e o propósito da recuperação extrajudicial. E aí hoje eu estava até reouvindo a aula deles, quando o Paiva diz que ele pensou no termo assim, espécie, porque enfim, estava naquela euforia ali do momento, tinha que sair a redação, mas que o propósito sempre foi tratar como algo customizado, uma recuperação extrajudicial que fosse envolver um grupo menor, e aí ele até faz referência, quando a gente olha lá no 83, na classe quirografária, tem um monte de gente. Quando a gente tinha a classificação crédito com garantia, crédito com privilégio geral e privilégio especial, eu também tinha um monte de incisos dizendo, X, Y, Z estão nessa categoria. Agora eles foram extintos, foi tudo para a garantia, para o crédito quirografário. Então, assim, dentro da classe quirografária, não é uma única coisa. A gente tem diferentes naturezas de créditos que são quirografários. Mesmo na classe trabalhista, se a gente for pensar, o credor equiparado a trabalhista, o credor, o crédito de ex-trabalhadores, o crédito de acidente de trabalho, do menor que recebeu indenização pela morte de um trabalhador. São créditos de naturezas distintas. E aqui, vocês vão talvez até rir, mas eu não sou fã de interpretações criativas e nem de achar que todas as palavras têm um significado próprio na lei, porque a gente sabe como o nosso processo legislativo funciona. Então, tem muitos erros, sem dúvida. Mas, apesar de toda a doutrina, e aqui eu incluo o João Pedro, incluo o professor Satiro, dizer que quando o 163, parágrafo 1º, trata de espécie de créditos previstos no 83, leia-se classe de créditos do 83,
eu não consigo fazer essa leitura. E depois da aula do Paiva, eu estou até, posso estar fazendo uma interpretação errada do Paiva, mas eu estou até aqui me satisfazendo com o que ele falou. E aí eu lembrei das minhas aulas de biologia, não sei se vocês lembram disso, que a gente estudou em algum momento na nossa infância, classificação de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E a espécie é a classificação mais específica. O reino é o mais geral, a classe está no meio e a espécie é o mais específico. Então, por exemplo, homens e chimpanzés são iguais até a família. Reino, filo, classe, ordem, família, nós somos iguais aos chimpanzés. Aí a gente se diferencia no gênero e na espécie. E a espécie sempre tem dois nomes em latim, que é justamente para dar essa designação, é o gênero mais a espécie. Então, assim, com todo respeito, e eu entendo que quando faz a referência ao 83, talvez gerasse essa confusão, mas não me parece que a intenção foi equiparar espécie à classe. Dizer que eu posso simplesmente tratar quirografário como todo o universo quirografário. Claro, se eu não crio nenhuma diferenciação entre os credores, tudo bem. É todo mundo quirografário, mesma condição de pagamento para todo mundo, não importa se é instituição financeira, fornecedor, ME ou EPP. Eu achei um recurso muito interessante, que era de um credor ME e EPP, dizendo, peraí, eu não sou quirografário, eu sou ME e EPP, confundindo classe de voto na RJ com classe de crédito concursal lá do 83, que ME e EPP era privilégio especial, quando essa categoria foi extinta, virou credor quirografário, para fins, né, de classificação de ordem de pagamento. E, de novo, eu acho que a lei, desde o início, quando ela se referiu às espécies dos créditos previstos no artigo 83, incisos 2, 4, 5, 6 e 8, sendo que vários desses nem existem mais, né, dos privilégios gerais e especiais foram extintos, eu acho que ela já estava admitindo que o devedor criasse diferenciações olhando para as várias espécies, as várias naturezas distintas que eu tenho entre credor quirografário, entre credor que na época tinha lá os privilégios gerais e especiais, talvez até entre credor com garantia real, né? A gente tem diferentes espécies de garantia real, por que não criar diferenciação? E aí, se isso é verdade, não faz tanta diferença eu tentar justificar grupo de credores e espécies. Eu até entendo a lógica da doutrina e da jurisprudência, e aqui, fazendo um disclaimer, né, a jurisprudência também entende nesse sentido da doutrina, que espécie, leia-se classe. E que grupos de credores são grupos de uma mesma espécie, de uma mesma classe, que eu vou criar diferenciação. E por que a gente discutir isso importa? E aqui, de novo, não é perseguição, mas eu vou discordar do nosso querido amigo Marcelo Sacramone, do Gabriel de Orleans e Bragança e da Paola Laquinta, em um artigo que eles publicaram nesse livro recente aqui, que eles estão defendendo que eu posso ter subclasse na R extra, assim como eu tenho na RJ, mas que isso não afeta o quórum. Eu vou tratar a subclasse de credor, financeiro, parceiro, dentro do quórum de votação, para fins de apurar o quórum de votação, como se fosse tudo quirografário. E aí, eu acho que viola, sim, a proteção dos credores, e a jurisprudência tem tratado de alguns casos muito relevantes. Nós trouxemos aqui 2 julgados, uma sentença, que por acaso é do Dr. Pedro Ivo, mas eu já tinha achado isso antes, muito antes da aula dele, não tem nada a ver com quem é o magistrado, em que ele se preocupa muito com essa questão que ele está chamando de tratamento diferenciado, manipulação do quórum e tirania da maioria, e ali no trecho da decisão, ele deixa muito claro que a composição, o tratamento dos credores que aderiram ao plano era para atingir a aprovação necessária, tanto que eles não sofriam, por exemplo, o deságio, os outros sofriam. E um outro julgado do TJ São Paulo, de 2025, isso já em segundo grau, que trata da mesma circunstância. Então, eu acho muito temerário quando o devedor tem a liberdade de criar credor parceiro, credor financeiro parceiro, credor financiador parceiro, e etc., mas para fins de quórum a gente unifica tudo.
porque ele está dando uma vantagem econômica, e aqui, de novo, soma todas aquelas preocupações adicionais. A gente não tem uma fase de verificação de crédito, a gente não tem um desfazimento da inovação. Então, se é para confiar que vai ser, de fato, um procedimento mais consensual, né, de uma negociação que vem antes, eu acho que a gente precisa ser coerente na hora que a gente apura a composição do quórum. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu vi algumas decisões que ignoravam aquela lógica de crédito listado, arrolado, porque usavam o critério da classe. Dizendo, não, mas olha, é um crédito constituído antes, o fato gerador é anterior, a classificação é quirografário, o plano envolve quirografário. Portanto, ele está sujeito, ainda que ele não tenha participado da deliberação, dado o assentimento dele, mas ele se sujeita, ele está vinculado. Ou ele é credor quirografário, ele participou, votou contra, a maioria votou a favor, mas houve essa composição de benefícios para a maioria que ele não se enquadrou, mas está da classe quirografário, faz, né, o cram-down está aí para isso. Se a gente permite que o devedor crie condições distintas, mas na deliberação não reflita essas condições distintas, eu acho que há uma violação do espírito da lei, porque o tratamento do 163 é diferente da RJ. Na RJ, tem lá a deliberação na AGC, todos os credores sujeitos, tem entendimento do STJ que se não quiser participar, não quiser habilitar o crédito, depois vai poder prosseguir com as execuções, mas respeitando a inovação, né, os termos do plano, quer dizer, foram criadas, é uma lógica distinta do que a gente tem aqui para fins de deliberação. Então, me preocupa muito essa ideia de que espécie talvez seja classe, e se o devedor faz essas diferenciações dentro de uma mesma classe quirografária, eu ignoro essas categorias particulares e somo todo mundo para cômputo do quórum, né? Então, lembrei da analogia com a biologia, obviamente é uma analogia, né? Não é um fundamento jurídico, mas a gente tem, sim, em termos de entendimento linguístico, que espécie é algo particular, né? É um agrupamento particular. E eu não acho que foi simplesmente um erro aqui por mera referência ao artigo 83, né? O próprio artigo 83, ele envolve muita gente dentro de um mesmo guarda-chuva, né? Então, credor trabalhista, vários diferentes, credor quirografários, vários diferentes, e, sem dúvida, no garantia real, isso também acontece. Tem duas, na verdade, tem uma pergunta e um comentário aqui, então, se tu me permitir, eu vou ler. A Milena fez o seguinte questionamento: pensando na matéria veiculada hoje no valor econômico, sobre o aumento da conversão da recuperação extrajudicial para judicial, vocês entendem que essas discrepâncias de entendimento têm contribuído para esse aumento, fazendo com que o devedor entenda ser mais tranquilo, e ela botou bem entre aspas, seguir na RJ por ser um ambiente mais seguro? Daí a Bárbara comentou abaixo: eu ainda adiciono uma questão: se precisa instrumentalizar a recuperação extrajudicial, será que de fato a recuperação extrajudicial é o melhor instrumento? Porque, considerando a liberdade das partes de negociar, teoria econômica dela, botou ali um autor que eu não vou me arriscar a falar, essas forças deveriam ser capazes de negociar sem intervenção do judiciário. Então, Sá, se tu quiser fazer algum comentário. Que eu gosto do teorema do Coase, mas o grande problema é que ele fala, na ausência de custos de transação, justamente porque há toda essa simetria de informação que a Dani falou, há né, o desfazimento aqui da confiança do credor no devedor, a gente está num ambiente de elevadíssimo custos de transação, né, e toda a teoria, o Satiro tratou disso ontem, né, quando a gente trata da ação coletiva, holdout, né, o processo concursal, ele é desenhado justamente porque a gente sabe que não vai conseguir o consentimento, né? Tanto que a R extra unânime lá, não impositiva, é difícil de ver, né? Então, eu realmente acho que é necessário, eu acho que a gente tem que batalhar para que esses procedimentos
funcione. Eu não acho que as negociações privadas são a saída num ambiente de crise alargada. E aí, Dani, não sei se você quer dar a tua opinião sobre a outra pergunta. Assim, Milena, eu vou dar aqui a minha opinião, de fato, e aqui ela é baseada, na verdade, em experiência prática, tá? Que pode, evidentemente, ser distinto da experiência de outras pessoas, mas eu vou dar a minha visão a respeito do assunto. Eu entendo que o aumento de pedidos de conversão de RE, de recuperação extrajudicial em RJ, se deve, sim, em razão de algumas inseguranças que a gente tem na recuperação extrajudicial, como, por exemplo, foi tratado ontem, também em outras aulas, a questão de não sucessão da alienação de UPI, né? Porque o meio de recuperação judicial que é bastante utilizado é justamente a venda de ativos, né? Então, a partir do momento em que tu não tem uma segurança, por exemplo, a respeito da possibilidade ou não de venda dessa UPI sem sucessão, na minha visão, é um dos pontos, né, que pode levar justamente esse aumento de recuperações judiciais que são fruto, né, de recuperações extrajudiciais. Então, uma primeira questão para mim seria essa. Sim, a insegurança em relação à aplicação de alguns instrumentos, ela leva a uma questão que aumenta o número de RJ convertida, de R extra convertida. Mas, para mim, também tem uma segunda questão, que é o seguinte: por mais que numa recuperação judicial a gente tenha todos os riscos, né, que é, por exemplo, convolução e falência, nomeação de gestor, enfim, tem vários riscos numa recuperação judicial, ela ainda pode estar sendo entendida como sendo mais abrangente do que uma recuperação extrajudicial. E mais abrangente em que sentido? Bom, mais abrangente na ideia de que o stay é maior, né? Tu consegue um prazo maior ali de negociação. Então, por exemplo, tu está numa recuperação extrajudicial, tu começa a ver os credores batendo no teu processo, né? Batendo ali nos créditos que foram arrolados. Muitas vezes pode passar pela cabeça do devedor: bom, se eu fizer uma recuperação judicial, pelo menos eu consigo um stay que é superior e eu consigo, por exemplo, reconhecimento de essencialidade, né? Que também ontem aqui foi uma questão discutida. Será que dá para reconhecer essencialidade em processo de recuperação extrajudicial? Então, eu acho que é uma conjuntura de fatores que levam ao aumento de pedidos de conversão de RE em RJ, minha visão. Eu concordo 100%, a Maria Isabel Vieira também comentou ali que depende muito do tipo de crise, e a gente chegou aqui no nosso limite de tempo, então acho que temos que encerrar, lembrando que temos um próximo encontro ainda semana que vem, né, para fechar o nosso curso, com 3 magistrados que todo mundo conhece muito bem. E aí, se não tiverem mais considerações, acho que podemos dar boa noite, né, Dani? Como o João sempre brinca do direito constitucional à janta, né? Acho que sim. Hoje é a janta e é o descanso. Eu só vou fazer o fechamento, né? Assim, por uma questão de fechar para as meninas, agradecendo em nome do grupo, né, pela exposição incrível num tema dificílimo, que é o tema da verificação de créditos. E eu vou só encerrar dizendo que, eu acho que grupo e espécie tem que ser diferente de classe e natureza, e que eu adorei também a forma como a Sá usou a biologia para explicar, né, a situação e a complexidade da situação, muito embora eventualmente a gente possa pensar diferente no que diz respeito à questão do uso dos termos. Eu acho que o uso dos termos nesse ponto, ele tem que conduzir a uma interpretação diversa, né, para essas diferentes expressões. E finalmente, eu vou só opinar dizendo que eu não vejo como fazer uma recuperação extrajudicial sem uma verificação de crédito, sem um perito, que a gente pode chamar do que quiser, administrador judicial, ou dar outro nome, muito embora eu também concorde que não seja propriamente um administrador judicial, dado que a transparência e a redução máxima da simetria de informações, para mim, é absolutamente estruturante da recuperação extrajudicial.
assim como de qualquer processo concursal, e inclusive é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, né? Então, só para dar minha opinião aqui, né, deixar no ar um pouquinho. Sá e Dani, muito obrigado, né? Boa noite a todos, pessoal, obrigado pela audiência, e nos vemos na próxima semana na nossa aula de despedida, o grande debate com os magistrados sobre a recuperação extrajudicial. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite.